preparados até que Jesus volte. Amém? Amém. Parabéns para você que veio. Você visitante, sinta-se bem no nosso meio. Aqui é o melhor lugar do mundo. A igreja de Deus é considerada como se fosse a porta do céu. Amém? Amém. Amém. Vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Se você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Ok. Bíblia na mente, Bíblia na mão e Bíblia no coração. Amém. Provérbios 14, 12. Aqui nós lemos assim. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que o homem parece direito, mas o cabo dá em caminho de morte. Se a gente for perguntar, quem quer realmente morrer? Ninguém quer morrer, mas quem quer a vida? Todo mundo quer viver. Quando a gente lê realmente, irmãos, este verso, o verso está realmente mostrando que existem os dois lados. E nesta noite nós queremos falar para vocês a respeito de um assunto muito interessante para nossas vidas. O assunto é as colunas da verdade. Portanto, quando a gente lê o verso de Provérbios capítulo 14, versos 12, nos dá a entender que existem realmente dois caminhos. E no mundo que nós estamos vivendo, existem pessoas, igrejas, religiões, doutrinas, credos, que todos dizem que está com a verdade. Muitos afirmam, nós estamos no caminho da verdade. E muitas pessoas, ao seguir esses caminhos, imaginam estar realmente no caminho certo. Mas no final, acaba se dando um caminho de morte. Porque o sábio Salomão está dizendo para nós que caminho que parece ser direito, mas no final é caminho de morte. O outro texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que nós possamos ler nesse momento, é o que está escrito no livro de João, capítulo 16, e o versículo 13. Trouxe a sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia juntamente a mim, para que nós possamos realmente deixar que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. 16, versículo 13. Aqui a palavra de Deus está escrita assim. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E falou isso, foi quem? Jesus Cristo. Antes ele tinha dito para os seus discípulos que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o outro Consolador não viria a vós outros. E ele diz assim, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. E no verso 13, ele diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Muito bem. Uma coisa que o Espírito Santo não faz é deixar as pessoas enganadas. Amém? Amém. Uma coisa que o Espírito Santo não faz é deixar as pessoas apenas com um pouquinho da verdade. Mas uma coisa que o Espírito Santo faz é guiar as pessoas em toda a verdade. Amém? Amém. E essa igreja tem por costume, tem por regra e tem por doutrina ensinar a membresia toda a verdade, a fim de que realmente a pessoa possa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Vamos meditar no que diz Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. E o versículo 14. Amém? Amém. Aqui nós lemos assim: entrai pela porta estreita,
larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui, Jesus Cristo disse para nós que existem os dois lados. Por exemplo, os dois lados da moeda. Você vê de um lado cara e do outro lado você vê número. O cara ou coroa. E assim não é diferente para com o mundo espiritual. Para o mundo espiritual que nós estamos vendo aqui, existe também dois caminhos. Um é o caminho da vida e o outro é o caminho da morte. O caminho da vida nos conduz para a eternidade com Deus, e o caminho da morte conduz para a perdição. Um é o caminho da luz e o outro é o caminho das trevas. Um é o caminho do bem, o outro é o caminho do mal. Perceberam aí que existem os dois lados? Um é o caminho daquilo que é certo e o outro é o caminho daquilo que é errado. E no meio estamos nós, seres humanos, e por incrível que pareça, nós temos que fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas com certeza terão consequências eternas, literalmente falando. Se a gente escolher o caminho da vida, nós teremos consequências eternas, mas se a gente escolher o caminho da morte, teremos consequências eternas. Se a gente escolher o caminho da luz, consequências eternas, das trevas, consequências eternas. Se for o caminho do certo, consequências eternas. Se for o caminho do errado, consequências eternas. Se for o caminho do bem, consequências eternas. O caminho do mal, consequências eternas. Não temos duas escolhas, só temos uma escolha. E Jesus disse o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que vão acertar e entrar nela. Mas a porta estreita e apertada conduz para a vida eterna, mas são poucos os que acertam entrar nela. Por que a igreja tem pouca gente? Por que às vezes os bancos da igreja estão vazios? Porque o povo não quer realmente entrar pela porta estreita, porque a porta estreita exige o quê? Renunciar. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que abandonar o meu estilo de vida. Eu tenho que deixar os meus costumes. Eu tenho que às vezes deixar de frequentar determinados tipos de ambientes. Eu tenho que deixar de abrir mão de determinados tipos de amizade. Ok? Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Por esse motivo, a porta estreita e apertada é o caminho, e são poucos que vão entrar nela. Mas a porta larga é o caminho da perdição, que não impede nada. Você pode praticar de tudo. Você pode pintar o 7 e ninguém lhe diz nada, e ninguém ignora nada. Deu para entender? Vamos para um outro texto. Outro texto que eu gostaria de convidar para vocês nessa noite. Eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que nesta noite a Bíblia vai deixar bem claro para cada um de nós realmente a verdade por completo. Quantos de vocês acham que eu devo realmente pregar apenas um pouquinho da verdade? Levante a mão. Quantos de vocês acham que eu devo pregar? Nós devemos então pregar toda a verdade. Deixa eu ver as mãos. Amém. Muito bem. Existe realmente um verso que nos dá realmente um ponto de partida, se nós quisermos então encontrar com a vida. E eu gostaria de convidar você para que a gente possa abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, que é o quarto evangelho do Novo Testamento. João, aquele que era considerado como discípulo amado de Jesus Cristo. Capítulo 17, versículo 3. Aqui diz assim: a palavra de Deus nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Se a gente for perguntar ao mundo, às pessoas, quem quer realmente entrar na vida, quem quer ter a vida eterna, todo mundo vai dizer que quer a vida, todo mundo vai dizer que quer entrar na vida. Mas se a gente for perguntar quem quer conhecer realmente a Deus, quem quer conhecer Jesus Cristo, quem aceita Jesus pela fé, quem reconhece Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor da sua vida, aí agora você vai ver realmente que as pessoas não querem entrar na vida. Porque muitos vão apresentar 1001 desculpas para não estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas vão apresentar 1001 desculpas que não tem motivo para poder realmente conhecer a Jesus Cristo e aceitá-lo pela fé. Observou aí? Por que realmente apertar é o caminho e que conduz à vida eterna, e são poucos que vão acertar e entrar nele? A Bíblia diz: ora, já é tempo de começar o juízo de Deus. E o juízo de Deus começa pelos que estão de dentro. E se é com dificuldade que os que estão dentro vai se salvar, o que vai acontecer com aquele que desobedece ao Evangelho? Observaram? Que a Bíblia sempre mostra os dois lados. E só existe uma escolha para cada um de nós? Pois é, irmãos, esse assunto é um assunto de suma importância e de grande relevância para as nossas vidas. E na verdade, é um assunto ou de vida ou de morte. Sim ou não? Quem acha que é um assunto de vida ou morte? Levante a sua mão. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de fazer assim, apresentar esse tema de hoje aqui, usando o quadro, porque através do quadro vocês podem realmente ouvir e visualizar. E a partir do momento que vocês ouvem e visualizam, vocês têm mais assim condição de aprender e memorizar o que foi pregado aqui nesta noite. Muito bem. Eu vou fazer aqui um desenho de umas, digamos assim, de umas colunas. Deixa eu ver se dá para fazer tudo aqui. Muito bem. Eu gostaria de pedir vocês para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Jeremias. Jeremias. Vou botar abreviado, certo? 10, versículo 10. E vamos ver o que está escrito lá. Jeremias 10, 10. Ok? Muito bem. Se alguém achou, de voz alta, se levante e leia, por gentileza. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Deus, é verdadeiramente Deus. Já tem uma outra tradução que diz assim: Deus é a verdade, mas no final significa a mesma coisa, certo? Então vamos lá. O outro texto eu gostaria de pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Vou colocar uma outra palavra aqui. A palavra é Jesus Cristo. Alguém achou, por favor? Levante-se e leia em voz alta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Amém? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho aqui. Na primeira coluna nós temos como verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém chegou para Jesus, e esse alguém chamava-se Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos foi no encontro com Jesus. E Pôncio Pilatos sabia realmente da fama de Jesus. Ele realmente havia ouvido a respeito dos ensinamentos de Jesus.
do que Jesus realizava na vida do povo, dos milagres, né? Da ressurreição dos mortos, a cura de paralíticos e etc. E ele foi então um dia ter com Jesus. E ele foi e disse assim para Jesus: Jesus, e o que é a verdade? Mas antes de Jesus responder para ele, ele se retirou e não esperou Jesus dar a resposta. Por incrível que pareça, no mundo que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que realmente querem ser salvas, mas não tem tempo para poder realmente saber o que vem a ser a verdade. Retiram-se, abandonam, rejeitam, e dessa forma fica difícil essa pessoa realmente conhecer a verdade e encontrar com a vida eterna. Muito bem, a Bíblia apresentou para nós, através de Jeremias, que a primeira coisa que faz parte da verdade, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, que a verdade é uma só, mas a verdade é um conjunto de coisas que se torna em uma só e única verdade. Então a primeira verdade apresenta aqui como quem? Deus. Primeira verdade, Deus. Deus é verdade. Amém? Amém. O segundo texto que apresenta realmente a segunda pessoa como uma verdade é quem? Jesus. O que é que o texto diz? Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade É a vida. e a vida. Ninguém vê o Pai senão por meio de mim. Então, irmãos, essa verdade sobre Deus é uma verdade absoluta, é uma verdade irrefutável, ou seja, é uma verdade que não pode ser mudada. E é por isso que a gente lê na Bíblia e Deus fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sereis consumidos. Então Deus é uma verdade absoluta, sim ou não? Sim. Deus é irrefutável, sim ou não? Sim ou não? Deus é imutável, sim ou não? Sim. Porque uma coisa é imutável. Por exemplo, esse banco é imutável? É imutável? O banco é imutável? Não, porque se você quiser mudar o banco daqui para lá, você muda. Se você quiser virar o banco de perna para cima, você muda. Se você quiser mudar a cor do banco, você muda. Se você quiser reformar o banco, você reforma. Mas Deus, ele é irrefutável, ele não muda. É uma verdade absoluta, sim ou não? Sim. Jesus Cristo é uma verdade absoluta, sim ou não? Sim. É irrefutável? Sim. Sim. É imutável? Sim. É por isso que a gente lê no livro de Hebreus, Paulo dizendo assim a respeito de Jesus. Jesus Cristo, ele é ontem. Vamos lá, Jesus Cristo, ele é ontem, Jesus Cristo é hoje, e Jesus Cristo será para sempre. E é por isso que quando a gente lê no livro de Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala a respeito de Jesus, ele mesmo dizendo assim: eu sou, vamos lá comigo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vamos lá, aquele que era, vamos lá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir todo poderoso. Então você percebe que Jesus Cristo, ele é passado, presente e futuro, ok? Então é diferente da gente. Os anos que a gente viveu já passou, não existe mais. O amanhã para nós não existe, e nós só temos um dia de vida, é hoje. E é por isso que a Bíblia fala, através de Paulo aos Hebreus 3:7, e o Espírito expressamente diz que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Se a gente tivesse o amanhã, ele falava o que? Amanhã. Não é assim? Ele fala é hoje. Então, se você tiver que decidir ao lado da verdade, decida hoje e não amanhã. Porque depois das 12 horas da noite, você não sabe que você está com a vida. Vamos ver um outro texto. O outro texto está lá no 1 João capítulo 5, primeira epístola de João. João 5, versículo 6 e versículo 7. Vou botar uma outra palavra aqui, muito poderosa. E a palavra é Espírito. O Espírito Santo. Ok?
Vamos ver o que diz o texto bíblico, a palavra de Deus, através da santa inspiração ao santo profeta de Deus que falou no passado a respeito dessa verdade presente. 1 João capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Aqui está escrito da seguinte maneira: este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Amém? Amém. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o que é ele é a verdade. Primeiro nós temos aqui Deus, né? Deus Pai, ele é o que? Deus Pai é o que? A verdade, não é assim? Verdade. Jesus é o que mesmo? Verdade. Muito bem. O Espírito é o que? Verdade. Verdade. Muito bem. Muito bem. Acertou. São, aqui no caso, três verdades absolutas, irrefutáveis e imutáveis. Quer dizer, não pode ser mudada. Ok? Vamos para um outro texto aqui. O outro texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês está no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, versículo 17. Vou botar uma palavra aqui. Ok, João 17, o texto diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade? Amém. Amém? Muito bem. Vamos lá. Eu vou colocar um outro texto aqui para vocês. O outro texto está no livro de Salmos. Salmos 119. Existem 3 versículos, mas não vamos levar em consideração o verso 151. Vou botar uma palavra aqui. A palavra é essa: a lei. Vou botar outra palavra aqui. Pronto. O versículo 141, a Bíblia fala assim, ó: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O verso 151, celebre a minha língua os teus mandamentos, porque todos os teus mandamentos são verdade. E o verso 171, depois vocês conferem lá. Muito bem, eu falei para vocês o quê? Que a verdade é um conjunto de coisas que se torna uma única verdade. Deu para entender, gente? Amém? Amém. O que é a verdade? Todo mundo? Vamos lá? A verdade é um conjunto de coisas que se torna uma única verdade. Olha, veja bem, tudo que o ser humano for apresentar para você, além disso aqui, nada é verdade. Tudo que o ser humano for apresentar para vocês, se não estiver realmente imbuído nessas colunas chamadas de colunas da verdade, não considere verdade. Então a verdade é um conjunto de coisas que se torna uma única e absoluta verdade. No mundo que nós estamos vivendo, existem realmente religiões, igrejas, credos, existem grupos, existem pessoas, né, que dizem realmente que está apresentando a verdade, que dizem, estou então conhecendo a verdade, que chama as pessoas para a verdade. Mas quando você realmente vai examinar a Bíblia minuciosamente, você descobre que você está sendo enganado, porque a verdade tem que ser apresentada como um todo.
e não apenas como um pouco da verdade. E essa verdade, ela pode ser considerada como uma cadeira. Você sabia que você parece uma cadeira? Já prestou atenção? Você parece uma cadeira ou um tamborete? Nós parecemos com uma cadeira. Olha aqui as pernas embaixo, o assento e aqui o encosto. Observou aí? A verdade é comparada como uma cadeira. Ó, se você tirar essa parte aqui e ficar só o assento e as pernas, isso é uma cadeira? Deixou de ser cadeira, porque você tirou a parte da cadeira. Então, gente, a partir do momento que você, certo, começa a ser ensinado por um líder religioso, pode ser um pastor, um padre, um sacerdote, um ancião, um bispo, um evangelista, a respeito da verdade, mas ele realmente começa a te ensinar da forma como eu vou te apresentar, você pode perceber que isso não está realmente contribuindo para você conhecer toda a verdade. Então, digamos assim, que a pessoa te ensina a respeito sobre Deus. Deus é verdade. Te ensina a respeito de Jesus, que Jesus Cristo é a verdade. Te ensina a respeito do Espírito Santo, que é a verdade. E te ensina a respeito, digamos assim, sobre a palavra de Deus, que é a verdade. Mas esconde de você essa outra verdade. Eu digo para você, você está sendo ensinado a conhecer toda a verdade, sim ou não? Não. Por quê? Está faltando a lei. Porque você está realmente negando uma coluna destas verdades. Mas digamos que você vai estudar com uma pessoa e essa pessoa te ensina que Deus é verdade, que Jesus Cristo é verdade, mas não ensina que o Espírito Santo é a verdade e nega essa deidade. A deidade é a respeito do Espírito Santo, que é um divino ser pessoal, todo-poderoso. E aí te ensina que a lei, que a palavra de Deus é verdade, mas ele nega aqui que isso é verdade. Eu pergunto para você, você está aprendendo o conhecimento da verdade para chegar à vida eterna, sim ou não? Dessa forma? Sim. Mas digamos que você vai estudar com alguém que realmente te ensina a respeito de Deus, que é verdade, mas ele nega que Jesus Cristo, ele é um divino humano, todo-poderoso, certo? Aí também nega que o Espírito Santo é e afirma que a palavra é, mas nega que aqui é. Eu pergunto, ele está ensinando você a conhecer toda a verdade, sim ou não? Você não. Olha, lembra o que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12? Há caminhos que para o homem parecem de direito, mas o final dele é o caminho de morte. Está vendo? Por que muita gente não se converte e aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Porque falta o quê? O que é que falta? Falta essa verdade, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a pessoa não vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir em nuvens com poder e grande glória. Ok, gente? Então, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Deus Pai. Ó, a Bíblia fala em Efésios 4:6. Porquanto há um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos e está entre todos. Deus é nosso Pai. Deus é misericordioso, é bondoso, é tardio em irar, é criador, é perdoador. Verdade, sim ou não? Sim. Outra verdade sobre Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o que? O Filho de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Verdade ou não é? Verdade. O Espírito Santo, ele é o agente divino, que é a terceira pessoa da divindade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele está apelando para a gente aceitar essa verdade, porque senão a gente vai se perder juntamente com os ímpios. Verdade ou não é? Verdade. Então, outra verdade. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é uma candeia que brilha no lugar tenebroso.
até que o dia amanheça, estrela da alva nasce em nossos corações. A palavra de Deus, ela realmente nos guia através das peripécias da vida. Ela nos mostra o personagem central das Escrituras Sagradas, que é Jesus Cristo, o nosso suficiente Salvador, capaz de realmente nos libertar. Verdade ou não é? Verdade. A lei de Deus. Vou botar um texto aqui, Salmos 19, versículo 7 e versículo 8. Depois Mateus, capítulo 22, e o versículo 37 até o versículo 39. Salmo 19, versículo 7 e 8. A Bíblia fala o quê? A lei do Senhor é perfeita e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e restaura a alma. Está vendo? Que a gente não pode negar essa verdade, porque essa verdade ela só vai realmente trazer o bem para nossas vidas, para a nossa salvação. E além disso, nós não podemos negar, porque a Bíblia fala através de Davi, no Salmo 119, versículo 151, que a Bíblia fala o quê? Celebre a minha língua os teus mandamentos, porque todos são verdade. Agora, como é que pode eu, sendo um líder religioso, um pregador da palavra, apresentar para você uma verdade realmente, uma verdade incompleta, e dizer para você que não precisa mais da lei, porque Jesus Cristo morreu e aboliu a lei? Mas a Bíblia fala o quê? Onde não há lei não há pecado, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então essa verdade não pode ser negada, porque ela vai mostrar quem você é. Só que ela não pode fazer o quê? Ela não pode salvar você, mas ela vai mostrar quem você é. E ela mostra que você é o quê? Um pecador miserável, necessitado da graça de Deus. Jesus Cristo resolve o teu problema. Então a gente não pode negar a lei, que é realmente um espelho para as nossas vidas. Amém? Amém. Muito bem, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria de pedir a vocês para que a gente possa abrir a nossa Bíblia agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Deixa eu ver se eu lembro o que é Timóteo. 1 Timóteo, a Bíblia nos apresenta um texto maravilhoso, capítulo 3 de Timóteo, e o versículo 15. Lembrei aqui pela graça de Deus, amém? 3,15, a Bíblia diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Uma coluna e baluarte de quem mesmo? Da verdade. Existem vários tipos de doutrinas, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz através de Jesus, no livro de João, capítulo 7, versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deve então conhecer a doutrina, para ver se eu falo de mim mesmo ou se eu falo de Deus. A nossa igreja, irmãos, tem 28 crenças fundamentais. O povo adventista do sétimo dia acredita que Deus, Ele é o Criador. Amém. O povo adventista do sétimo dia acredita que a Santa Bíblia é a palavra de Deus. O povo adventista do sétimo dia acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, se tornou carne, para realmente nos tornar, compreender a nossa natureza e se tornar o nosso Salvador capaz. O povo adventista do sétimo dia acredita que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ele está presente, intercedendo por mim e você, amigo. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui em cima. Isso aqui é doutrina. Vou botar aqui, ó. Criação. A doutrina da criação. Doutrina. Vou botar aqui uma outra coisa aqui, por exemplo, uma outra coisa aqui, por exemplo, vou botar aqui a respeito de Jesus Cristo, vou botar aqui o santuário. Espírito Santo. A palavra de Deus.
aqui profecia. O Espírito Santo bota aqui profetas. Profetas. Então, veja bem, a criação é uma doutrina, a doutrina da criação. Se a doutrina da criação, irmãos, não estiver realmente baseada realmente nessas 7 colunas da verdade, essa doutrina não está de acordo com o que mesmo? Com a Bíblia. A doutrina do santuário. Se a doutrina do santuário não estiver de acordo com essas 7 colunas da verdade, essa doutrina realmente eu devo descartar, porque não está de acordo com a Bíblia. A doutrina dos profetas, se não estiver de acordo com realmente essas colunas da verdade, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a lei, então se não estiver de acordo, realmente eu descarto, porque não tem base bíblica. A Bíblia, que é a própria palavra de Deus, se eu estiver ensinando para as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não estiver de acordo com essas colunas da verdade, então você descarta, porque realmente isso não é verdade. Mas é isso que a Bíblia apresenta? Claro que não. A Bíblia é de fato uma crença que nós temos, que realmente ela está de acordo com todas essas verdades apresentadas aqui nesta noite. O dom de profecia, se não estiver de acordo com a verdade sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a lei, nós então devemos deixar de lado, porque não tem base bíblica. Mas é assim que realmente acontece? Não, irmãos. Todas essas doutrinas que eu apresentei aqui para vocês, elas têm base bíblica, sim ou não? Sim, porque nós podemos então apresentar variados textos da Bíblia a respeito da criação, santuário, profetas, Bíblia e profecia. E todos estão de acordo com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra e a lei. Agora vamos ver o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Aqui a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, que serve para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração, para dividir juntas e medulas. Amém? 8:20, a Bíblia diz assim, queridos. Isaías diz a palavra: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quem quer ver a alva, diga amém. Amém. Ok, quem é a alva? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tinha veio ao mundo para nos salvar dos pecados, do qual eu sou o principal. Amém. Então, irmãos, tudo que realmente nós temos que apresentar tem que ter base bíblica, porque se não tiver base bíblica, todo o nosso ensinamento cai por terra. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo, ele pode jogar Deus por terra? Sim ou não? Pode jogar Jesus por terra? O Espírito Santo? A palavra? A lei? Mas eu vou apresentar para vocês o que o inimigo está realmente fazendo nesse último tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção, é por isso que nós temos que ler a Bíblia minuciosamente. Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhece a respeito da doutrina, porque para você ver se eu falo de mim mesmo ou se eu falo de Deus. Esta igreja, ela costuma abrir a Bíblia e mostrar ao povo a verdade absoluta. Amém? Amém. Não deixa você enganado, porque a maior confusão religiosa, a maior confusão que existe hoje no mundo é a confusão religiosa, porque todos dizem que estão realmente falando a verdade, todos estão convidando as pessoas para o céu, mas existem milhares de caminhos que no final vai ser caminho de morte. Queridos amigos, queridos irmãos, bem, eu falei para vocês que eu ia apresentar aqui mesmo, que foi mesmo o texto bíblico, foi isso? Já esqueceram? Hã? Oi? Já leu, já. Isaías capítulo 8, 8, verso 20. versículo 20, não foi isso? Muito bem, agora deixa eu falar para vocês o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Ó, a pergunta é:
o que Deus quer e considera bom diante dos seus olhos. Leva isso para a casa de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês. O que Deus quer e considera bom diante dos seus olhos, para comigo, para com a minha família, para com o meu vizinho, para com a sociedade geral. O que Deus quer? O que Deus quer? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo lá diz as seguintes palavras: isto é bom e agradável diante do nosso Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então Deus, Ele quer fazer o quê? Deus, Ele quer salvar o homem. Amém. Homem no sentido genético, espírito significa também a mulher. Ok? Deus quer salvar. Deus quer salvar, sim ou não? Sim. Mas as pessoas querem ser salvas, sim ou não? As pessoas querem ser salvas, sim ou não? Não. Sim, querem ser salvas. Mas as pessoas precisam de chegar ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. As pessoas precisam de conhecer a verdade, queridos, como um todo. Porque se as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade, apenas um pouquinho da verdade, então como é que ele vai realmente encontrar a salvação? Então Deus quer realmente salvar as pessoas, mas pelo pleno conhecimento da verdade. E é por isso que nós estamos igual um louco, de dia, de noite, pregando a palavra, convidando as pessoas, dizendo: aceite a Bíblia como a única regra de fé. Vamos estudar a palavra, aceite Jesus. Reconheça que Ele é teu Salvador, pessoal, como Senhor da tua vida. Nesta noite eu gostaria de saber quem aceita Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Diga amém. Amém. Quem aceita e reconhece Jesus como Senhor da sua vida, diga amém. Amém. Quem quer ver Jesus voltar, diga amém. Amém. Quem quer entrar na vida, diga amém. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu lembrei e eu não poderia deixar de falar. Eu perguntei para vocês o seguinte: o inimigo pode lançar por terra essas verdades? Eu perguntei para vocês, sim ou não? Vocês disseram o quê? Não. Mas o que é que o inimigo está fazendo no tempo do fim, queridos amigos? O livro que revela para nós é esse aqui, ó, Daniel capítulo 8, versículo 12, para nós fecharmos. O que é que a Bíblia diz lá no livro de Daniel? Vou abrir a minha Bíblia aqui, abra a sua também, para nós fecharmos o assunto desta noite. Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel é um dos profetas menores do Velho Testamento, mas que se tornou um grande profeta. E a palavra Daniel significa: Deus é o meu juiz. Daniel capítulo 8 e o versículo 12, eu quero ler de voz alta, para que todos possam realmente ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a Escritura Sagrada. Vem aqui. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você está vendo aí, queridos? O exército foi entregue. E a Bíblia fala o quê? Que o poder da ponta pequena de Daniel capítulo 8, das visões que ele teve lá, ia chegar ao ponto que ia lançar a verdade sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a lei por terra, e o que fez ia prosperar. Está vendo? Então existem realmente verdades que a Bíblia apresenta e que essas verdades estão sendo esquecidas, porque foram lançadas por terra pelo falso profeta. E por esse motivo Deus chama o seu povo para resgatar essas verdades, e nós fomos chamados para ser um reparador da brecha. Ok? Então nós temos que agora realmente procurar realmente resgatar essas verdades que foram caídas por terra, e ensinar o povo, e dizer para o povo que essas verdades, elas são absolutas, elas são irrefutáveis, elas não podem mudar.
Ok, queridos? Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta para você que nos ouve nessa noite. O que é que você vai fazer, queridos, nessa noite, com essas verdades que foi ensinada para você aqui hoje, com Deus, Jesus, Espírito Santo, a palavra e a lei? O que é que você vai fazer? Vai deixar essa verdade cair por terra? Vai deixar essa verdade realmente cair por terra? Ou vai realmente colocar em prática essa verdade na tua vida? Se você quer ser salvo, você deve então realmente não deixar essa verdade cair por terra, queridos amigos. Muita gente quer ser salvas, mas não quer fazer realmente isso aqui, ó. Não quer nada com a lei de Deus. Outros não querem nada com a palavra, porque acham que se realmente for tomar conhecimento da palavra, ele vai realmente descobrir quem é ele. Ouçamos um pequeno vídeo de 1 minuto e pouco, e eu vou pedir a atenção de vocês, para vocês verem realmente que a verdade e a mentira, elas andam juntas. E às vezes a mentira parece a verdade, mas no final ela não é verdade. E nós devemos então tomar cuidado com o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Certa vez, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje não está um dia lindo, maravilhoso? Não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia estava realmente maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira então experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito convidativa. Então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas. E a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva e com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com a roupa da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua e crua. Existe um outro final desta parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir as roupas da mentira, e por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas, vilas e cidades. E é por isso que desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a própria verdade nua e crua. Nossa. Queridos amigos, queridos irmãos, existe um texto do Velho Testamento pelo antigo profeta, o profeta Oséias. No capítulo 4 ele diz as seguintes palavras: Deus tem uma contenda contra os moradores da terra, porque na terra não existe verdade, e o que existe é matar, perjurar, roubar, adultérios, homicídios e arrombamentos por todas as partes. Esta realmente é uma mensagem que nós temos que transmitir ao povo, que a verdade é o único meio que pode nos libertar. Jesus Cristo ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.
E que o conhecimento da verdade possa fazer parte da minha e da tua vida. E Amém. que outras pessoas possam ser alcançadas com a plena verdade até que Jesus volte. Amém, Senhor. Ouçamos e participamos da mensagem musical